Então, começando pelo começo, a gente dá início aqui, começando, né, pela pergunta básica: o que é um aparelho de mudança de via? Isso aí, gente, é uma pergunta assim que muitos têm feito, sabe? O que é um aparelho de mudança de via? Para quem não é ferroviário, eu peço para lembrar do desenho do Pica-Pau, quando o Zeca Urubu tá descendo no carrinho da mina, assim, o Pica-Pau faz assim com a alavanca, o negócio muda, o Zeca Urubu vai para outra linha. É esse o exemplo que eu dou. Vou até ver se eu consigo essa imagem. Então, a AMV é um componente muito importante, mas as pessoas realmente não conhecem. E, assim, e a gente que trabalha nesse universo tem a oportunidade de conviver com o AMV e aprender sobre ele, aprender com ele, né? Com eles, os AMVs. Então, é muito bom, né? Realmente um passo na carreira, né? Quando eu fiz o meu primeiro curso de manutenção em AMVs, assim, foi para mim um marco. Realmente, né, mudou. Então, um aparelho de mudança de via é uma estrutura complexa e engenhosamente projetada, construída por peças metálicas e não metálicas, especialmente dimensionadas, que se destina a permitir que veículos ferroviários transitem de forma segura e controlada de uma via para outra. Essa estrutura sofisticada também é conhecida popularmente como desvio ou chave ferroviária e representa um dos componentes mais fundamentais e tecnicamente desafiadores da infraestrutura ferroviária. Um dos desafios aqui desse curso também, pessoal, é a gente unificar os conhecimentos, né, e falar de forma técnica. Tem gente, por exemplo, que chama o MV todo de chave. Tem gente, por exemplo, quando tem ponta móvel, chama aqui de chave, chama só o jacaré de AMV. Tem gente que chama o MV todo de desvio. Ou então, entende que quando tem o travessão, o travessão é MV, aí cada lado é uma ponta. Então, assim, ou então chama aqui de ponta aqui no meio de AMV. Então, tem muita coisa que as pessoas falam. Marcelo, né, é a nomenclatura local. Beleza. O que eu falo sempre quando eu me deparo com essas coisas? A nomenclatura, ela é importante. Por exemplo, você vai conversar com a equipe, você falar gancho, o cara falar o gancho, cara, tá tudo certo. Você vai entender o que é o gancho. Mas você, enquanto profissional, você, quanto especialista, pessoa que estuda, que se qualifica, você vai saber que é o gancho para o cara lá, você pode até falar para ele te entender. Que o objetivo da comunicação é se fazer entender e ser entendido. E entender o que o outro fala. Mas você tem que saber que o nome daquilo não é gancho, aquilo é flambagem. Você tem que saber, por exemplo, no contexto aqui do AMV, que a região aqui, ó, do coice até o avanço é a região da chave, da chave, onde estão as meias chaves. E aqui do coice até a entrada do jacaré aqui é a região intermediária. E a região que abrange aqui o jacaré e os contratrizes é a região do cruzamento. As três regiões do MV, está em norma. Então, a gente, quanto especialista, a gente, quanto profissional que busca conhecimento, que estuda, que investe, tem que saber falar tecnicamente. Fazer um relatório, relatar tecnicamente. Por isso que eu falo, aqui é um ponto de partida, mas isso já é um ganho. A pessoa que sabe a nomenclatura técnica, Marcelo, mas eu não uso. Eu sempre falei travessão, vou continuar falando travessão. Tá bom, não tem problema. É o que eu falei, a gente entende, se faz entender. Mas quando você estiver numa reunião, chegar um engenheiro, ou um técnico, ou um consultor, e falar, não, aqui na região intermediária, a pessoa vai saber entender. Tá a missão cumprida. O curso já se fez valer. Então, é muito importante essa diferenciação e entender e usar, sempre que possível,
essa nomenclatura técnica. E aí, sendo assim, a gente pode entender que o AMV é um componente fundamental para a infraestrutura ferroviária. Os AMVs são elementos essenciais que possibilitam a operação flexível e eficiente de toda a rede ferroviária. Sem eles, seria impossível realizar operações em pátios de manobras, acessar desvios operacionais ou conectar linhas secundárias à linha principal. Ou seja, sem o AMV, o veículo que vem dessa linha aqui, ele nunca poderia passar para cá. E aí, sem esse AMV aqui, ele nunca poderia passar para cá. E sem esse AMV aqui, ele nunca poderia passar para cá. Então, o AMV, quando ele foi, vamos dizer assim, desenvolvido, foi um marco, porque você conseguiria fazer transposições entre as vias. E cada AMV é projetado considerando fatores como velocidade, carga por eixo, raio de curva, bitola da via, resultando em especificações técnicas precisas que garantem segurança e durabilidade. Os AMVs, eles têm, via de regra, normalmente, eles são projetados e são comercializados industrialmente. Mas existem casos em que você precisa de um AMV especial, né, especialmente projetado. Então, existem relatos aí, eu já pude ver alguns, e também tem as soluções de engenharia que as empresas, né, desenvolvem. Existem coisas que são... eu tenho um exemplo, por exemplo, em Divinópolis, no pátio de Divinópolis, tem um AMV lá, que ele é um AMV assimétrico. Nós vamos entender o que é um AMV assimétrico aqui. A região intermediária dele, que é essa região aqui, que costuma ter 12 metros, 20 metros, dependendo do tamanho do AMV, de lá tem 50 metros. Então, assim, é um AMV que tem uma região intermediária grandona, porque ele estava no meio da curva. Então, ele, para parar com descarrilamento, para poder ter ele ter o mínimo de segurança operacional, ele tinha uma região, região intermediária gigantesca. Então, é uma peça muito interessante e é um estudo de caso à parte, né? Um MV que só tem lá em Divinópolis, não tem outro igual. Então, geralmente, quando lá na antiga FCA, né, VLI, o pessoal vai fazer treinamento de MV, costumam abrir as turmas até em Divinópolis para que eles possam visitar esse MV lá. Tem a oficina lá, tem vários MVs no pátio, o pátio é grande, e tem este MV específico que possibilita visita, né? Então, ele é um caso curioso e muito legal de se conhecer. E aí, por que os AMVs são componentes críticos, né? O que faz ele ser tão crítico? Primeiro, a função operacional dele, que eu acabei de falar. Ele permite a mudança de direção dos trens, possibilitando acesso a diferentes rotas e pátios de manobra essenciais para a operação. Aquilo que eu falei, né? Ele sai de uma rota e passa para outra, de acordo com o funcionamento do MV, por exemplo, em linhas singelas, né? O cruzamento dos trens. Então, assim, você consegue, e mesmo em linhas duplas, eu preciso fazer algum reparo. Então, ele vai entrar, o veículo vai entrar no MV para mudar de via, nas vias, nas linhas tronco, por exemplo. Você tem muita possibilidade, né, de mudar o veículo de uma linha para outra, às vezes quando há algum problema, mudar como é que fala, o padrão operacional. Olha, acho que pela linha 1 é melhor, mas nós temos também a linha 5. Não, libera esse trem aí na linha 3, porque na linha 2 lá está com problema em tal estação, aí já libera ele aqui. Então, você tem essa versatilidade. E nos cruzamentos, nas manobras, nos pátios, né? Então, você tem essa função operacional que torna... Você não consegue
operar uma ferrovia sem AMV. Ele é crítico também por causa da vulnerabilidade estrutural. São os componentes mais vulneráveis da via permanente devido à complexidade geométrica e aos esforços dinâmicos concentrados. Pensa que você tem um veículo aí com algumas centenas de toneladas, né, talvez milhares, e aí você consegue colocar ele e todo o esforço dele, por exemplo, escorado no contratrilho. Ou você tem ali a agulha vedando, né? Se ela não tiver a devida pressão, essa vedação pode não acontecer e ele ter um problema, um descarrilamento. Então, é uma vulnerabilidade estrutural muito grande, é muito peso, né, em cima dos componentes, das partes do MV, principalmente das partes mais críticas. Impacto na segurança, também, né, torna ele crítico. Falhas em MVs estão entre as principais causas de descarrilamentos e acidentes graves na operação ferroviária. Não é a principal causa, mas sim está no top 3 em algumas empresas, outras está no top 5, nunca mais que o top 5. É muito difícil. Então, assim, hoje existem avanços, né, tecnologias e sofisticações nos projetos, nos componentes dos AMVs que tornam eles mais seguros. Mas ainda assim, você tem aí muita vulnerabilidade. E o custo operacional é um investimento significativo em infraestrutura, com custo elevado de aquisição, instalação e manutenção. Tem jacaré de ponta móvel que custa R$900 mil, um jacaré. Então, assim, você vai pegar um MV1 para 20, por exemplo, o custo dele é absurdo. Um para 14, um para 16, então, assim, são componentes caros, né? O jogo de vigota de um MV, os dormentes especiais de um MV são muito caros. Então, é um componente, um ativo que ele é muito caro. Então, é complicado de, né, montar errado. Por exemplo, já presenciei casos, eu cheguei num terminal, fui trabalhar lá, e tinha lá estoque de meia-chave, tinha estoque de cruzamento, e eram 8, 9 MVs numa pera. Eram 9 MVs. Então, você tinha um MV1, onde entravam todos os trens carregados para descarregar lá no virador de vagões, e saíam todos desse MV também. Logo depois desse MV1, tinha o MV2, que separava em duas linhas, e depois o MV3, que separava a linha da direita em três, porque tinha um MV que era duplo, MV1 e 2, e o outro MV3. MV1 e 2 era duplo, só que tinha que ir distribuindo os trens. Esse MV1, ele tinha 6 meia-chaves esquerdas e nenhuma meia-chave direita. E o jacaré dele, sempre para o lado direito, estava mais gasto. Aí se entendia o seguinte, que o lado direito ia gastar mais porque era onde entrava o carregado. Até aí tudo bem. Mas 6 para 1, e aí perguntou-se, beleza, eu já troquei então 6 meia-chaves direitas. Quantas esquerdas eu troquei? Nenhuma. Então, assim, e 6 era o que eu sabia, fora o que já tinha sido trocado antes. Então, a empresa gastava um dinheiro comprando jogo de meia-chave, jogos, comprava algumas direitas a avulso, e aquele desgaste estava surreal, estava trocando meia-chave lá 2 vezes por ano. E aí, quando fomos fazer uma medição lá, a gente entendeu que ele estava fora de esquadro. Estava tendo um ataque das composições nele, mesmo estando carregado, ia gastar mais mesmo. Mas tinha que ser assim, 2 para 1, 3 para 1, não 6 para 1, 7 para 1. Que ia chegar a 7, que já estava precisando trocar de novo a direita, e a esquerda não. Então, o que a gente fez? Batemos as cordas, pegamos todas as medidas e vimos que ele estava fora de posição. Então, estava tendo um ataque
maior do que o normal da composição naquele lado. O que tivemos que fazer? Também estava com dormente podre, tinha alguns outros agravantes. Tivemos que refazer o MV, então compramos o jogo completo de dormentes, trocamos todos os dormentes, depois viemos pregando ele todo na posição de novo. E aí, esse pregar na posição de novo acabou influenciando os próximos AMVs, tivemos que mexer, não tanto, não precisou refazer, mas precisou realocar ele, realinhar. Então, assim, isso foi um investimento altíssimo que foi feito, mas entendeu-se, justificou-se pelo que iria se economizar em meia chave. Então, beleza, a gente mexe agora, tem um investimento maior aqui, mas entende que durante o ano não vai trocar mais 2, 3 por ano. A gente vai trocar uma por ano. E foi o que aconteceu. Teve ano lá que trocou até menos, que aí também começou a investir em lubrificação, ele começou a ter uma manutenção mais adequada, receber a devida atenção. Então, ficava um ano e meio ali para se trocar uma meia-chave. Com o fornecedor certo também, a meia-chave de qualidade, né? Então, na angulação certinha. Então, foi um case aí que deu muito certo.